Pais queridos, estamos aqui para trazer a 7ª lição de jovens, o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Vai ser bênção. Os nossos objetivos gerais aqui são conhecer a segunda fase do ministério de Jesus, mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram atrativos para multidões e compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus e seu ministério. Ok? Então nós vamos estudar aqui mais um sinal miraculoso, a multiplicação dos pães e peixe. São 2 milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro é de 5 pães e 2 peixinhos. Consta dos 4 evangelhos. O segundo, de 7 pães e poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e Marcos. Está lá em Mateus 14 e Marcos 8. Ok? E o primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. João capítulo 6, verso 10. E o segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 15, 38. Então, o sinal de João 6 não ficou assim circunscrito aos discípulos. A família de um oficial do rei, do religioso de Jerusalém, alcançou uma grande multidão e justamente na Galiléia do Gentio. Então, consideraremos esses outros aspectos na lição de hoje, ok? Isso aqui foi a introdução. Agora, queridos, eu quero fazer aquele pedidinho de sempre para você se inscrever em nosso canal, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma, é só ir do lado direito do vídeo, tá aí a palavra inscrever, você toca aí, pronto, está inscrito em nome de Jesus, tá bom? E assim você está ajudando a gente a continuar divulgando a palavra de Deus, que é tão importante para nós. E também dê o seu like se você gostar do vídeo, ok? E também você aproveita aí, compartilha com seus amigos, seus grupos, deixa seu comentário, o lugar de onde você toca no sininho aí para receber notificações de novos vídeos. Tudo isso aí você vai cooperar para nós continuarmos divulgando a palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui, eu quero apresentar aqui os meus livros da minha autoria, de uma forma rápida aqui, O Cristão, a Igreja e o Mundo. Esse livro aqui serve para crente, não crente, você vai ajudar muita gente aí dando um livro desse de presente. Também quer aprender sobre a fé ou crescer mais, você vai encontrar nesse livro aqui subsídios importantes para você entender a fé, como ela é, a fé bíblica, crescer nela, tá bom? É um livro também que serve para teólogo e também para novo convertido, devido à sua simplicidade e profundidade. E também, se você quer ter uma melhor intimidade com o Espírito Santo, aqui tem esse livro aqui importante para você nessa situação, Penetrando nas Profundezas do Espírito, é bênção, tá bom? E esse aqui, Batalha Espiritual, os Santos em Guerra, não tem como, aceitou Jesus, você está numa batalha espiritual, não tem jeito. Agora, como adquirir esses 4 livros? Ou um só, você que sabe, né? Se você quiser, eu vou deixar na descrição aí o meu zap. Toca aí no zap aí, liga para mim, aí a gente vê como é que você consegue esse livro aqui, ou pelo Pix, ou pela conta, número da minha conta. De qualquer forma, esse livro vai chegar na tua casa pelo correio, nas tuas mãos, tá bom? Qualquer coisa, tu se comunica comigo se você se interessar. Deus te abençoe, tá? Bem, vamos lá. Bem, a Galiléia dos Gentios. Nós não vamos se prender muito aqui nessa geografia, não, porque essa é uma parte muito grande dessa região, chamada Galiléia dos Gentios, porque, devido aos problemas que houve, era um povo heterogêneo, né? E por causa disso, não era praticamente habitado pelos judeus. Então, essa Galiléia aqui, ela era uma região secundária. Ela era escarnecida pelos habitantes da Judéia. Eles zombavam dela, né? O autor fala disso aqui. Embora os samaritanos também estivessem na mesma situação, né? Fossem ainda mais desprezados, nunca tivessem sido
considerado como verdadeiro hebreus. Então o pessoal da Galiléia do Gentio é por causa disso. Apesar das mudanças que Herodes fez, a situação ficou do mesmo jeito. Mas o que acontece é que a Galiléia do Gentio foi o lugar onde Jesus procurou mais pregar o Evangelho, porque era um lugar diversificado. Que vocês sabem que lá na Judéia, onde estava Jerusalém, Jesus não podia, tinha época que Jesus não podia nem ir lá porque queriam matá-los. Mas aqui, na Galiléia do Gentio, conforme diz Isaías, né, capítulo 9, verso 1, Jesus tinha livre acesso, entendeu? Inclusive Jesus era também discriminado por causa dessa região aqui, que não era considerada pelos judeus, entendeu? Tinha esses problemas aí. Eu vou ler até aqui, ó. Por que a Galiléia do Gentio? A Galiléia está situada no norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em torno de em cima de um lago, pelo menos com o mesmo nome, ok? Em Isaías 9:1, é chamada de Galiléia do Gentio, terra de Zebulon, terra de Naphtali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região. Foi devastada quando a invasão da Síria e teve a ocupação alterada, entendeu? Conforme a Samaria, né? Lá com os samaritanos, a mesma coisa aconteceu aqui. Aqui vamos ver aqui o registro aqui citado pelo estudo da Bíblia. Dão conta de que lá foram levados egípcio, olha a mistura, árabes, fenício e grego. Isso levou a Galiléia a ser uma região considerada predominantemente como gentia e pagão. Então, quando falava Jesus Nazareno de lá, eles desprezavam Galileu. Chamar pessoas de Galileu era zombar dele. Jesus era chamado às vezes de Galileu. Então as pessoas não podiam aceitar preconceituoso do jeito que eram os judeus. Eles não aceitavam isso, essa mistura. Tanto é que os samaritanos eles consideravam como cachorro, você vê? E os galileus também, devido a essa misturada que havia lá. E Jesus, quando era chamado de Galileu, era no sentido pejorativo, entendeu? Então isso aí atrapalhou o ministério de Jesus, entre aspas, porque Jesus aproveitou para pregar esse povo. Jesus foi muito mais receptivo aqui no meio dessa mistura do que propriamente lá na Judéia, em Jerusalém, onde tinha a época ele nem podia ir lá, porque queriam matá-lo, entendeu? Só quando chegou a hora mesmo é que ele foi. Então, isso aí é muito importante. A Galiléia, nos tempos de Jesus, a predominância era gentílica, entendeu? Então, embora Herodes fez alguma mudança lá, mas não resolveu muito. Mas isso aí é uma coisa de geografia, é muito importante. Vamos lá para a segunda parte aqui, seguindo os sinais. Por isso que a gente fala que a Bíblia diz, né? Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas quem recebeu, deu poder de ser chamado filho de Deus. Então, nessa região da Galiléia, que é onde as multidões andavam atrás de Jesus, e lá queriam pegar ele, né? Seguindo os sinais, um atrativo para as multidões. Os sinais jamais devem ser vistos como um fim em si mesmo. Isso aqui é importantíssimo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres. Aquilo que Jesus disse para aquele homem, se você não vê sinais e maravilha, não vai crer? Tem gente que só crê se vê milagre, mas não é por aí. A nossa fé não está firmada no milagre. A nossa fé é firmada no dono do milagre. É firmada no que faz milagre, que é Deus. Entendeu? Então, todavia, não podemos desprezar a importância do milagre. O milagre é importante. Muita gente, muito crente, influenciado, mal influenciado, ele despreza os milagres. Uns nem aceitam milagres. Milagre é para milagreiro. Tem crente que acha até que milagre é do diabo. Uma coisa que tem um diabo bonzinho aí fazendo milagre. O diabo é enganador, ele não faz milagre não. Quem faz milagre é Deus. Mas as pessoas têm até medo de falar em milagre, porque milagre foi só no tempo de Jesus e dos apóstolos, eles morreram, acabou.
Não, milagre é até hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Além de expulsar demônio, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o milagre é para a igreja realizar, mas é só para quem tem fé. Sinais só seguem quem crê. Quem não crê não tem sinal. Mas o sinal em si, ele não tem valor sem a salvação. O que adianta a pessoa ser curada e perder a salvação? O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O milagre, ele desperta a pessoa do poder de Deus. Jesus, através dos seus milagres, por misericórdia, ele mostrava a sua deidade, a sua divindade. Entendeu? Então, o milagre em si não tem que ser a causa de eu me relacionar com Deus. Que se Deus não fizer milagre, eu não me relaciono com Ele. Não, mas o milagre tem seu valor, gente. Entendeu? Principalmente para quem está sofrendo. Você imagina uma pessoa, que nem eu já vi, pessoas sofrendo com dor de câncer, doendo noite e dia, e um dia ele é curado. Que bênção! Jesus não curava só para mostrar o poder dele, não. Jesus curava por amor. Quantas vezes ele foi curar alguém, a Bíblia diz Jesus o amor. Então, Jesus cura porque ele ama. Muitas vezes a gente não cura ninguém porque não tem amor. Está curando por curar. Mas quando você ama, sente amor pelaquela pessoa e quer vê-la curada como Deus quer, aí você vê milagre acontecer. Que o amor está por cima de tudo. Quando você ama alguém e cai ali diante de Deus a favor daquela pessoa, as coisas acontecem. Mas se a coisa é automática, é fria, vamos orar que Deus cura, mas não tem nenhum desejo, é só automático, aí não funciona. Entendeu? Então os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a sua palavra. Então é como se fosse uma cilada santa. Faz o milagre, atrai a pessoa, aí a pessoa vem e ouve o evangelho. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Jesus ele realizou muitos milagres, prometeu que suas testemunhas também receberiam poder, ou seja, a igreja, para operar o mesmo milagre. Inclusive ele falou que a igreja poderia fazer milagre muito mais do que ele fez, muito maior. Entendeu? Então, incluindo expulsar, Jesus diz, eu disse agora, né? Os sinais seguirão os que crerem. Então, incluindo expulsar demônio, falar novas línguas, operar maravilhas e cura. Então, quando os discípulos saíram pregando, o Senhor Jesus cooperava com ele, confirmando a palavra com sinais que se seguia. Só você ler com atenção Marcos 16, 20. Entendeu? Então, quando os discípulos saíram para pregar, operando maravilha, Jesus estava junto ali confirmando, através do Espírito Santo. Entendeu? Então, os sinais não cessaram. Guarda isso. Não caia nessa cilada de que Deus mudou e não faz mais milagre. Não faz mais isso. Entendeu? Não. Milagre continua. Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que tinha lugar que Deus não fez maravilhas ali por causa da incredulidade deles. Muitas igrejas não têm mais milagre porque eles foram ensinados errado. Que milagre acabou, então eles não acreditam. Onde não tem fé, não tem operação do poder de Deus. O justo viverá da fé. O justo vive da fé. Não tem outro jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por aí. Crie, por isso falei. Se você não crê, você não fala nada. Fica quieto. Não tira a fé de quem tem, não. Porque tem pessoa que não tem fé e ainda é um instrumento para enfraquecer a fé de outras pessoas. O cara começa a acreditar que ele pode ser curado por Deus, vem um sem fé e fala, não, Jesus não cura mais não. Aí aquela pouquinho de fé que ele tinha, que estava crescendo, vai dar conta um dia, né? Um dia quem vai julgar é a palavra. Ok? Então, o propósito revelacional. João registra aqui que a multidão seguia Jesus, por quê? Porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então, nessa movimentação pública, Jesus prossegue o seu ministério de milagre e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade. Tudo que Deus faz é com boas intenções. Deus não é igual ao ser humano, que faz alguma coisa para se mostrar. Não, Deus faz para
a pessoa porque Ele ama, entendeu? Deus tem o amor acima de todas as coisas, e tudo Ele faz com um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. E não era para me fazer isso. Não existe isso com Deus, tá? Então, mais uma vez, haja no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar os problemas instaurados ao questionar Filipe sobre a compra dos pães para alimentar ali uma multidão. Como acentuou o evangelista, na verdade, Jesus bem sabia o que havia de fazer, ou seja, o propósito foi específico, realizar o milagre para revelar seu poder aos homens, certo? A fim de que crescem nele. Então, Filipe falou a verdade, ó. Os apóstolos não estavam errados. Aonde nós vamos arrumar comida para esse povo todo? Jesus está pregando, os discípulos tudo preocupados, meu Deus. E aí, está chegando a hora esse povo ir embora, tudo com fome, vão desfalecer pelo caminho, com coisa que Jesus ali não está sabendo. Quantas vezes você e eu estamos preocupados com isso e com aquilo, com coisa que Jesus não está sabendo? Às vezes nós pregamos a fé, falamos da fé, mas quando chega a nossa vez nós ficamos igual os apóstolos. E agora? Como é que a gente vai fazer? E a Bíblia diz que Jesus sabia muito bem o que tinha que fazer. Ele só fez aquela pergunta para experimentar eles. Mas ele já sabia. Conosco é a mesma coisa, gente. Às vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã e Deus já sabe o que vai fazer. Então não vamos se preocupar, porque se precisar multiplicar os pães, Ele vai multiplicar os peixes, Ele vai multiplicar, Ele vai dar direção, Ele vai orientar, Ele vai abrir porta, aonde é necessário Ele vai fechar porta, mas uma coisa é certa, Ele já sabe o que vai fazer diante desse problema que você tem na sua vida. Fica tranquilo, que Ele já sabe o que fazer. Ele está só te experimentando, para ver se você vai murmurar, para ver se você vai jogar a conversa fora. Ele está só olhando, apesar que Ele já sabe também, mas Ele quer que você conheça você mesmo. E Ele sabe quando que a gente se conhece? Na prova. Viu o povo do deserto? Como murmuravam na hora da prova, botaram para fora aquilo que estava escondido. Então, quando você está passando uma grande luta, tu põe para fora aquilo que está escondido, que nem você sabia que tinha. Você pensava que era, mas nada, nós não somos nada. Então, aqui está um rapaz. Um dos apóstolos falou, aqui está um rapaz. Quem é esse rapaz? Além de o lugar ser afastado, Filipe indicou um obstáculo financeiro, né? Não tinha como pegar pão ali. Então, André informa que André era um camarada matemático, né? Rapidinho ele já fez as contas e já mostrou logo para Jesus, mostrou para o dono da matemática o que tinha que fazer. Tudo bem. André informa ali que havia um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele faz as contas, aí diz, bem, o que é isso? Né? Isso aí não é absolutamente nada para uma multidão daquela. Está lá em João 6,9. Então, de qualquer sorte, a informação trazida de André foi válida, né? Mostrou o interesse dele, né? Mas eu acredito que ele era mais preocupação do que interesse, ok? Às vezes nós não estamos tão interessados, mas estamos muito preocupados, querendo se livrar daquele problema, né? Às vezes não é preocupação, certo? Então, em seguida, de uma atitude de desprendimento, é que houve a operação de um milagre. Então, é lógico, a lição que tiramos aqui é pouco que temos, é realmente insuficiente. Isso aí é verdade. Agora você vê, aquele pãozinho ali, na mão de Jesus, olha a diferença que faz. Então você olha a diferença que existe de algo na nossa mão para algo na mão de Jesus. Quando tu coloca alguma coisa na mão de Deus, a situação muda. O difícil é a gente tirar as coisas do nosso controle. Nós, na nossa incompetência, às vezes nós queremos controlar tudo. Seguramos aquilo ali e não dá para nada. Não resolve nada. Não adianta nada. Não chega a lugar nenhum. Mas quando você chega e coloca aquele problema na mão de Deus e confia nele, as coisas são resolvidas com facilidade.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tira a ansiedade do coração e ele tudo fará. Falo isso comigo para mim mesmo. E nós precisamos fazer, entendeu? Então, quando nós tiramos o pouco que nós temos e colocamos na mão de Deus, o valor multiplica muitas vezes, entendeu? Então, da mesma forma que Jesus operou naquele milagre ali, ele pode fazer em relação a nós também. Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança. Jesus não melhora nem piora, ele é o mesmo. É o Deus todo, Filho do Deus Todo-Poderoso, e ele quem vê a mim vê o Pai. Não tem como, não tem separação. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai. É isso aí. Então, como o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos, com ele, na mão do menino, entregue a Jesus, foram multiplicados, alimentaram multidão e ainda sobejaram. Não é só alimentar a multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Maravilha? É. Agora, se o garoto fala, não, meu lanchinho eu não dou não. Se eu der o lanchinho eu vou ficar com fome. Mas ele deu. E outra coisa, Jesus falou assim, o que vocês têm? Tem gente que nunca tem nada. E quem nunca tem nada, nunca acontece nada. Jesus não quer muita coisa. Jesus poderia falar, vocês estão loucos? Eu perguntei o que vocês têm, vocês me trazem aqui um lanchinho, um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe? Então, para Deus, não importa a quantidade. Talvez o que você tem é o mínimo, mas é nesse mínimo que Deus vai mostrar o poder dele. Jesus não rejeita o mínimo que você tem. Quando ele te chamou para fazer uma coisa, ele sabe que você tinha um mínimo, mas se você colocar esse mínimo na mão dele, ele vai multiplicar. Quantas pessoas não pregava nada, hoje já prega, porque ele colocou o pouquinho que ele tinha na mão de Deus? Quantas pessoas começou ensinando, meio manquejando, hoje já ensina que é uma maravilha? Quantas pessoas não eram usadas por Deus, hoje são? Por quê? Começou com aquele pouquinho, mas aquele pouquinho foi colocado na mão de Deus. Coloca o pouquinho que você tem na mão de Deus. Coloca o talento que tu tem na mão de Deus. Coloca o dom que tu tem na mão de Deus. Coloca a tua vida financeira na mão de Deus. Coloca a tua família na mão de Deus. Coloca o teu emprego na mão de Deus. Coloca teu ministério na mão de Deus. Coloca teu casamento na mão de Deus. Teus filhos, a tua noiva, seja quem for. Coloca na mão de Deus que você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai fazer milagre. Deus está perguntando, o que tu tem? Se tu não tem nada, nada vezes nada, nada. Entendeu? Coloca na mão de Deus. Você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na tua vida. Não é você não. Porque às vezes você está querendo fazer. E você não consegue ver nada e nem fazer. Mas se tu colocar na mão de Deus, você vai ver como Deus vai fazer na tua vida. Ok? Vamos aqui para a parte número 3. Uma compreensão imperfeita. Uma compreensão imperfeita. Número 1, o profeta. Eis que viram o milagre. Então, um milagre de pães daquele, como vai negar? Um pedacinho de um lanchinho para sustentar, para alimentar milhares de pessoas, só pode ser um Deus todo-poderoso, né? Então isso aí é incontestável. Agora, vamos ver aqui outro detalhe importante. Eles viram que Jesus verdadeiramente era profeta, porque senão ele não poderia realizar um milagre daquele. Ninguém nunca conseguiu realizar um milagre desse. Então, isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. Então, o problema aqui era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério de Jesus. Esse é o problema, entendeu? Até hoje, muita gente, até dentro da igreja, ele não tem uma compreensão exata de quem é a pessoa de Jesus. Quantas pessoas estão com a Bíblia na mão, acham que Jesus é apenas um bom mestre, acham que Jesus é apenas um cara cheio de amor,
eles têm uma ideia muito atrasada da pessoa de Jesus. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é completo, é divino. Mas muita gente não entende isso. Então, eles têm uma ideia errada da pessoa de Jesus. Então, grupos distintos aqui, de judeus, tinham expectativa diferente de acordo com as suas crenças e aspiração. Entendeu? Então, eles estavam muito dominados pelo interesse da implantação de um reino terreno. O que eles almejavam ali? Jesus chegando na cidade com um cavalão grandão, branco, com um exército atrás, expulsando Roma, limpando tudo, estabelecendo o milênio, ou estabelecendo ali o reino dele. Entendeu? Aquilo que é para o milênio, eles estavam esperando ali. Mas eles não entendiam que Jesus, como profeta, ele veio primeiro libertar o povo espiritualmente da mão do diabo. Jesus veio primeiramente não fazer uma libertação humanista, entendeu? Territorial. Não, ele veio tirar as pessoas da mão do diabo. Ele veio libertar as pessoas espiritualmente, primeiramente. Entendeu? É isso que ele veio fazer. Então, os discípulos não entendiam isso. Como é que pode um libertador dizer que se apanhar numa face, dê a outra? Como é que um libertador, um Messias, forte, poderoso, se te pegar a camisa, dê a capa? Se tirar a capa, dê a camisa? Falando de amor, amar os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso aí chocou eles, frustrou. Não era esse Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um Messias político. A verdade é essa. Entendeu? Então eles ficaram decepcionados com Jesus por causa disso. Aí começou a seguir a Jesus por causa dos milagres. Um dia Jesus falou mesmo, nesse capítulo 6, Jesus falou: vocês estão me seguindo por causa dos milagres, por causa da comida. Jesus foi franco também, entendeu? Então, a sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multidão de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como um dos personagens da espiritualidade mundial. Não é nada disso, querendo fazer igual aqueles homens. Bom mestre, que devo fazer? Colocando Jesus no nível dos muitos mestres que existiam na época. Por isso que Jesus falou: por que me chamas bom? Só um bom, que é Deus. Quer dizer, ele estava botando Jesus no mesmo nível dos mestres humanos que tinham ali. E não é nada disso. Entendeu? Então Jesus mudava o assunto. Então a gente precisa compreender plenamente a identidade de Jesus e a sua divindade. Entendeu? O Evangelho, o cristianismo, através do Evangelho, ele é exclusivista. Entendeu? Não existe vários caminhos para o céu. Não. Existe um caminho só, que é Jesus, e acabou. É exclusivista? É sim. Só tem Deus colocou Jesus como o único caminho para o céu. E acabou. E outra coisa, a Bíblia não diz que que Deus estava nas religiões reconciliando consigo o mundo. Não. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não estava nas religiões reconciliando ninguém. É em Jesus. Então a gente precisa entender isso, entendeu? A fé é exclusivista. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Olha aqui o artigo definido. Está definido o caminho. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então a gente tem que entender isso, entendeu? Então, e a intolerância? Não tem nada a ver. O Criador do céu e da terra é que determina. Deus não está nem aí para os pensamentos humanos, não. Essas ideologias malignas criadas pelo diabo na mente das pessoas, criando várias religiões, criando intolerância religiosa. A gente não está atrás de intolerância religiosa, não. E está apresentando um caminho para o céu, vai quem quer. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus tem que querer. Aquele que quiser. Deus é poderoso para criar
o homem fazer, ó, agora vocês são obrigados a me seguir. Não. Deus criou o homem com livre-arbítrio para servir a ele na eternidade de livre e espontânea vontade. É óbvio que a luta é grande e sem o Espírito Santo, sem o convencimento do Espírito Santo, ninguém consegue. Quem vai servir a Deus sem o Espírito Santo? Não tem como. Entendeu? A gente tem como inimigo o diabo, como inimigo a carne, o pecado, o mundo, e são tudo inimigos que se levantam para segurar a gente e não ir para Deus. Mas aí vem o Espírito Santo e convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo ninguém vai se libertar da carne nem do diabo, e sem o Espírito Santo ninguém se liberta do mundo e nem do pecado. Entendeu? Mas maior o que está em nós do que está no mundo. Então a gente precisa entender que a liberdade religiosa ela é de cada um. Agora, quanto a escolher, cada um escolhe quem quer. Quem quiser o diabo vai passar a eternidade com o diabo. Quem quiser Deus vai passar a eternidade com Deus. Agora, quem quer o diabo é quem rejeita Jesus. Quem quer o céu é quem aceita Jesus. É duro? Mas é verdade. Nós estamos no final dos tempos, não adianta a gente querer enganar as pessoas, não. Entendeu? Então, o Messias veio e eles não receberam ele. Por quê? Porque ele não era do jeito que eles queriam. Então, talvez a pessoa olhe, não, ser crente não é do jeito que eu queria, não. Eu prefiro a minha religião. Então, a escolha é sua. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não querem negar a si mesmo. Então, não, o cristianismo não é do jeito que eu quero assim. Não, tem que ser do jeito que Deus quer. Entendeu? Então, guarda isso no seu coração e vigia. Então, queriam fazer rei. Então, quando eles viram Jesus fazer aquele milagre, eles pensando no Messias político, já queriam chegar e fazer dele rei, já para criar um confronto com Roma. Aí o que Jesus fez? Foi orar. Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e falou, sai daqui, que negócio aqui não está bom não, estão querendo me fazer rei. Mas não é ele, mas eu não vou ser rei desse jeito. Eu primeiro vou morrer pelo pecado de vocês, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O meu caminho é pela cruz, não é por esse caminho político. O caminho de Jesus para ser rei é pela cruz. E o crente também, querido. Você quer ser vencedor, você quer ser mais do que vencedor, o caminho é a cruz. Não adianta querer fugir dela, não. É aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tu não tomar a cruz, já era. O caminho de Jesus era a cruz. O diabo queria dar um caminho mais fácil para ele, o caminho da política. Mas ele não aceitou. Ele obrigou os discípulos a entrar no barco, vão embora, sai daqui e eu vou para o monte orar. Na qualidade de homem, ele foi para o monte orar. Para desfazer aquela obra do diabo de querer levar ele a rei e criar um confronto com Roma fora da vontade do Pai. Porque o caminho para ele reinar era pela cruz. E o nosso caminho também, querido, é pela cruz. Não tem jeito. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, carregar ela, seguindo a Jesus. Ok? Então, a incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece até o dia de hoje, né? Infelizmente, a grande tribulação está aí. Jesus vai arrebatar a sua igreja, os incrédulos vão ficar desviados, Israel, mas quando Jesus vier com a sua igreja para dar fim à grande tribulação e estabelecer o milênio, aí ele vai botar todas as coisas no lugar, quando Satanás vai estar preso por 1000 anos e o falso profeta, né, e o anticristo vão estar lá no lago de fogo aguardando lá por 1000 anos para sempre, né? O diabo vai ficar preso por 1000 anos, mas essas duas figuras, falso profeta e anticristo, vão estrear o lago de fogo, ok? Então, nesse tempo se cumprirá o que Jesus disse: Israel clamará por aquele que vem em nome do Senhor. Aí vai chegar o tempo que Israel vai olhar para aquele a quem eles transpassaram e vão se arrepender dos seus pecados. Mas no momento, a incredulidade ainda reina, ok? Mas não é o caminho do homem. O caminho da salvação é caminho de Deus, ok? Então, que Deus te abençoe e que nós venhamos a
considerar os milagres, mas não se guiar pelos milagres. Vamos primeiro entender a vontade de Deus na nossa vida, ok? Aí os milagres acontecem. E o pouquinho que você tem, pode colocar na mão de Deus, que Ele vai multiplicar. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição de número 8. Tá bom? Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar seu like, deixar teu comentário. Tamo junto. Deus te abençoe.